crescimento na vida para todos nós, ele pode vir de uma forma orgânica ou de uma forma mecânica. O crescimento pode ser superficial, o crescimento realmente pode ser essencial, profundo. E geralmente é sempre uma mistura dos dois. Maharishi dizia que você pode ter uma casa com 4 paredes, com 2, 3 janelas, uma boa porta, um telhado bom, seguro, e ainda assim não ter um lar. A casa com as portas, as janelas, o bom telhado, é mecânico, são partes da vida que nós treinamos, arrumamos, consertamos. Porém, o que existe dentro dessa casa, o que pode existir dentro dessa casa, né, é um verdadeiro espírito de alegria, comunhão, amor, afeto. E isso a gente chama de lar. É quando o coração da gente descansa. É o momento em que a vida realmente encontra conforto. Tudo na vida pode ser desse jeito, periférico ou essencial. Pode ir na superfície, né? A atenção ela pode estar na superfície ou ela pode estar no centro. O centro é o nosso ser. A superfície é a nossa personalidade. As mudanças reais são aquelas que atingem os sentimentos mais refinados. Esse fim de semana eu assisti alguns vídeos lindos do Maharishi. Pena que nós não podemos fazer os spas de meditação. Os vídeos estão aí. Ainda não encontrei um bom hotel. Mas Maharishi nos alertava sobre os sentimentos mais refinados que você experimenta quando medita. Aqueles sentimentos que eclodem do ser. É um tipo de alegria muito sutil, um tipo de amizade muito sutil, um tipo de compaixão muito sutil, que assopra na superfície do infinito. O infinito ele tem protuberâncias muito sutis. Essas são palavras de grandes cientistas. E, eventualmente, dessas protuberâncias sutis, dessa rugosidade, algumas bolhas eclodem. Essas são as bolhas de espaço-tempo, que criam todo o universo como nós o conhecemos. E é dessas bolhas muito sutis que surgem como a primeira manifestação do infinito, né, que a felicidade se encontra dos dois lados, do lado relativo e do lado absoluto. Ela é espaço-tempo por um lado e por outro lado é infinitude e ilimitação. Realidade absoluta. Se a nossa percepção conseguir localizar essa interface, esse ponto de ligação entre o eterno e o relativo, então os sentimentos mais refinados serão experimentados. Esse é o valor de integração da vida, esse é o valor de integridade da vida, onde realmente a felicidade é infinita. Se nós conseguirmos viver sobre essa égide, né, que é o centro, o cerne, o meio, e não a superfície, a periferia, a vida terá valido muito a pena. Esse tipo de sentimento nós localizamos quando nós meditamos, naquele momento em que o mantra se perde no silêncio, exatamente naquela
camada que divide o eterno do relativo, o sentimento ganha um valor ilimitado. E quando isso é experimentado, a vida ganha todo o sentido, todo o mérito que ela tem, mas que a gente, na maioria das vezes, não consegue curtir. Então, nós temos que nos decidir. Nos decidimos, na verdade, sempre. Ou é periferia ou é centro. A periferia é um jogo mole, é um jogo sem calor. Tem um calor, mas um calorzinho. Não é a unidade orgânica do ser. Se você estiver realmente integrado, as coisas que você fizer, né, com o seu ser, então a vida terá um sentido absolutamente real. Né? O valor da raiz será experimentado por toda a planta. E olha que a raiz fica debaixo do solo, escondida o tempo todo. Essas coisas, né, que servem para a integração da vida, elas colocam a superfície e o cerne juntos. E o resultado dessa união, né, a união do aspecto mecânico com o aspecto orgânico, é um valor celestial que brota, que é o primeiro impulso do eterno se manifestando. Você pode montar um carro, né, mas não pode, da mesma maneira, montar uma flor, porque ela precisa crescer, precisa de água, ela precisa de uma inteligência, de uma unidade que é orgânica, né, algo interior, algo muito especial. Ela tem um centro, e o centro vem primeiro. Depois vem o resto da flor, pétalas, caule. Em uma unidade mecânica, as partes vêm primeiro e depois vem o todo. Em uma unidade orgânica, o todo vem primeiro e depois vem as partes. Isso é chamado de consciência. Uma pessoa pode escrever uma poesia sem nenhuma poesia. E uma outra pode escrever uma história sem nenhum centro. Ou mesmo fazer uma tempestade num copo d'água, ou um conto dito por um bocó, um idiota, repleto de fúria, barulho, estresse. Isso não significa nada. O significado vem da pessoa. O significado vem do poeta, não vem da poesia. Esse é um ponto de vista completamente distinto daqueles que a gente costuma abordar. Se o poeta tiver, né, esse valor de transbordamento sendo experimentado, a poesia se torna luminosa, com brilho, com essa sutil unidade. Ela pulsa com a vida. Ela tem um coração, ela bate, ela palpita. A gente pode até ouvir o coração batendo. Então ela vive e se desenvolve, ela cresce e segue se desenvolvendo independente do valor de tempo, de espaço. Ela continua a crescer e a se desenvolver. Esses são os valores, gente, que não dependem de tempo nem de espaço. A poesia real, ela continua a se desenvolver, mesmo quando o poeta se vai. É assim, né, que a proposta de um Jesus Cristo continua, de um São Francisco de Assis, ou mesmo de um Shakespeare. A poesia, ela tem algo de orgânico,
dentro de si mesmo. Ela não é apenas a união das partes, é como a consciência. Todo ser humano, ele é uma gestação de amor. Eu digo amor porque esse é o sentimento mais, é a cola da vida. A semente, ela não pode ficar satisfeita, né, sendo sempre uma semente. Ela quer algo maior. Ela quer se manifestar, quer crescer, né, quer curtir com a natureza, brincar com o vento. Existe uma ambição intrínseca à própria vida. E cada ser humano nasce com essa ambição como se fosse um combustível. Florescer, crescer em amor, né? Desabrochar, né? Deixar a própria vida desabrochar sobre esse patamar do amor. Então cada ser humano é um campo de possibilidades, de potencialidade, né? Como se fosse uma promessa de um grande amor que muitas vezes não se manifesta. Algo que não aconteceu ainda, mas que precisa acontecer. E a menos que isso aconteça, não haverá satisfação, não haverá paz. A pessoa vai continuar aflita, sofrendo. A vida precisa disso. Ela precisa de transbordamento, ela precisa de realização. A paz não vem através do sufocamento, não vem através da castração, ela vem através do florescimento. Somente quando uma pessoa chega a esse patamar das flores, no qual a realização da própria vida é alcançada, ela realmente se torna aquilo para o qual ela nasceu. Ela consegue realizar seu próprio destino. Nada mais ficou por fazer. Isso a gente chama de Dharma. 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 Essa é a roda da vida. Somente quando a ambição desapareceu completamente, porque a vida foi preenchida, somente aí a pessoa experimenta a bem-aventurança, plenitude. Nunca antes disso. Antes disso não tem como amarrar o burrinho na sombra. Ele permanece no sol. Esse é o nosso destino. O grande, ele será alcançado em algum momento. O nosso pequeno eu, vai se tornar o grande ser. Porque não há outra razão para a vida. Não há outra razão. A meta da vida é crescimento. Crescimento em direção a mais felicidade, alegria, força, saúde, harmonia, paz, satisfação. Então o rio tem que se encontrar com o mar em algum momento. Não há como isso não acontecer. Quanto tempo isso levará? É o tempo em que o sofrimento aparece, a insatisfação, as mazelas. É o tempo em que o valor mecânico, ele se sobrepõe a esse valor intrínseco à própria vida, visceral, que é o valor do ser. Enquanto esse espírito, que é o nosso verdadeiro lar, não for experimentado, nós vamos viver trocando janela e trocando porta, trocando telhado, achando que isso vai resolver alguma coisa, mas não vai acalentar o nosso coração. E aí a gente diz que a batalha continua. A batalha é simplesmente a necessidade de parar de sofrer, a necessidade de preenchimento. Mais do que isso, a necessidade de transbordamento. Primeiro ser preenchido para depois transbordar a própria vida. Não tem. Antes disso acontecer, meus amigos, eu acho que o caminho prossegue.
Prossegue sem descanso. Todos os dias. Todos os dias. Sentar, fechar os olhos e desenvolver a arte de chutar o pau da barraca. A arte da transcendência. Aliás, isso é uma ciência. Né? E aí esse valor do lar transborda, né? nos pequenos aspectos da casa. Na porta, na janela, no vidro, na geladeira, na cama. Mas o que existe de verdade é algo muito sutil, que não dá para ser identificado em nenhum desses lugares. É mais do que a somatória do todo. O que nós queremos é o todo mais um. Eu acho que só aí o sentimento de amor realmente ele atinge a sua plenitude. Enquanto isso não for alcançado, não haverá descanso. Um grande beijo. Jai Gurudev.